Então, a partir desses componentes, cada organização deve avaliar quais os requisitos de cada um desses componentes são mais importantes para a sua realidade. E a partir dessa reflexão, então, avaliar os produtos que existem no mercado. Então, para fazer isso, nós propomos aqui algumas categorias de requisitos que descrevem quais os requisitos que devem ser avaliados para cada ferramenta. Então, agora a gente vai avaliar alguns dos requisitos dessas categorias. Vamos iniciar com os requisitos de modelagem. Os requisitos de modelagem, eles nos ajudam a avaliar as características que o ambiente de modelagem deve ter para dar o melhor apoio possível para a área de negócio, nas etapas Is e To Be, e para a área de TI, na etapa To Do. Alguns exemplos de requisitos de modelagem. Suporte à anotação BPMN, né? E aí se avalia se a ferramenta dá um suporte integral ou não à anotação, se esse suporte é a versão 1.2 ou a versão 2.0 da anotação. A capacidade de fazer a modelagem e representação de indicadores do processo. E aqui, normalmente, a gente avalia se existe um módulo explícito na ferramenta onde eu posso colocar os meus indicadores, eu posso declarar e documentar os meus indicadores, e, se possível, depois até coletar as informações de execução. E um outro requisito interessante de ser avaliado é se a ferramenta permite a publicação dos processos em ambiente web para acompanhamento e para coleta de sugestões por parte dos usuários. Um outro conjunto de requisitos são os requisitos de desenvolvimento, que são requisitos que avaliam as características da ferramenta para prover, da forma mais fácil possível, mais poderosa possível, o desenvolvimento do processo automatizado. Então, alguns exemplos de requisitos de desenvolvimento são, por exemplo, se todos os componentes da automação do processo conseguem ser desenvolvidos em um único ambiente, ou seja, se a camada de aplicação, se a camada de processo, se os formulários, se os meus indicadores, se as minhas integrações, todas elas são desenvolvidas em um único ambiente, ou se eu preciso de várias ferramentas para desenvolver cada um desses ambientes. Se a ferramenta me dá um ambiente para a construção de formulários, porque é muito comum eu precisar criar formulários para desenvolver o meu processo. E se eu tenho uma API, né, uma interface de chamada com a minha ferramenta bem documentada, que permita que eu desenvolva novos módulos na ferramenta ou que permita que eu integre da melhor forma possível os meus sistemas ao meu processo desenvolvido. Um outro conjunto de requisitos interessante são os requisitos de ambiente de usuário, que avaliam justamente quais as funcionalidades e quais os recursos o usuário final do processo, aquele usuário que entra na lista de trabalho, que realiza as atividades. Então, que funcionalidades esse usuário possui? O quanto é mais fácil ou mais difícil trabalhar no ambiente de execução da ferramenta? Quais são os recursos que esse usuário possui? E aí, alguns exemplos de requisitos de ambiente de usuário são, por exemplo, avaliar se o ambiente é 100% web, se o meu usuário pode, em qualquer momento do processo, por uma funcionalidade já existente na ferramenta, já pronta, anexar documentos ao processo ou consultar os documentos que estão anexados naquele processo. Se o meu usuário pode pegar as suas atividades que estão na sua lista de trabalho e delegar para outros usuários. Então, são alguns exemplos de requisitos que a gente pode avaliar para verificar se a ferramenta tem um bom ambiente de usuário. Depois nós temos os requisitos de integração, que avaliam a capacidade de cada ferramenta de se integrar com outros sistemas. E a gente sabe que é uma natureza típica de um processo justamente conseguir interagir, consultar e chamar funcionalidades dos mais diferentes sistemas legados da minha empresa. E aí a gente pode avaliar, por exemplo, a capacidade da ferramenta de chamar serviços de outros sistemas, normalmente através da invocação de web services. A capacidade da minha ferramenta de se conectar às bases de dados da minha empresa para consultar informações, por exemplo, né? São alguns exemplos também de requisitos de integração. Depois nós temos os requisitos de gestão, que avaliam que funcionalidades a ferramenta disponibiliza para auxiliar o gestor
na análise do processo, no acompanhamento do processo, na gestão do dia a dia do processo e na melhoria contínua desse processo. Então, por exemplo, alguns exemplos de requisitos de gestão. É a capacidade da ferramenta de apresentar o histórico do processo, tanto em visão gráfica como textual, ou permitir consultar os indicadores do processo, ou até mesmo permitir que o próprio gestor defina indicadores para o seu processo e altere características desses indicadores. Então, são algumas funcionalidades de requisitos de gestão. E nós temos também requisitos de infraestrutura e administração, que são os requisitos necessários para implantação do ambiente em produção e garantir a disponibilidade dele ao longo da sua vida. Então, por exemplo, nós podemos ter como requisitos a infraestrutura de hardware necessária para colocar o ambiente em produção, a infraestrutura de software necessária, qual é a estrutura de atendimento e de suporte que o fabricante me dá para o produto, quais são as funcionalidades do ambiente de administração do produto para eu poder gerir da melhor forma esse ambiente em produção, entre outros requisitos. E, por fim, nesse breve resumo de requisitos que a gente está aqui apresentando, nós temos requisitos de licenciamento, que avaliam a forma como o fabricante licencia o seu produto para os seus clientes. E aí a gente pode ter várias alternativas de licenciamento, que vão desde ferramentas que têm código aberto sem custo de licença, até aquelas que têm um licenciamento por processo, ou por usuário final, ou por processador, por exemplo. Aqui eu acho que cabe ressaltar os dois tipos mais comuns. Primeiro, o licenciamento por usuário, onde a licença é cobrada por usuário que acessa o meu ambiente de BPM. Então, por exemplo, se eu tenho um processo de viagens que é utilizado na minha empresa por 50 pessoas, eu preciso comprar 50 licenças de usuário final. A segunda modalidade é a modalidade por processo, onde eu licencio a execução de um processo em ambiente de produção. Então, esse mesmo exemplo, se eu coloco o meu processo de viagens em produção, não importa se ele vai ser acessado por 10, 50 ou 1000 pessoas. Se o licenciamento é por processo, eu pago pela licença daquele processo. Quando eu precisar colocar um segundo processo, eu vou pagar uma nova licença. Um ponto bastante importante a gente estar atento é a diferença do custo da licença e do custo do contrato de suporte. Hoje em dia, é muito difícil uma empresa automatizar um processo, colocar um processo em produção, sem ter a preocupação de ter um contrato de suporte que garanta que, se for necessário, ela vai ter o apoio do fabricante para resolver algum eventual problema que aconteça. Só que não é raro nós avaliarmos opções no mercado em que o custo do contrato de suporte, muitas vezes, é mais caro do que o custo de licenciamento de ferramentas que cobram uma taxa de licenciamento por usuário ou por processo. E por isso é importante a gente estar atento sempre ao custo final, né? Não somente avaliar o valor da licença, e se tem ou não tem o valor da licença, mas também avaliar o valor do suporte e fazer um cálculo final englobando o todo para verificar qual a ferramenta que tem o melhor custo-benefício. Então, a partir daí, a partir da avaliação de alguns desses requisitos, nós listamos os requisitos que nós vamos avaliar nesse webinar para avaliar a aderência de algumas ferramentas de baixo custo ou de licença gratuita. Então, para cada ferramenta, a gente vai avaliar o ambiente em que ela roda, qual a sua forma de licenciamento, se ela dá ou não suporte à notação BPMN, se ela tem um módulo dentro dela em que eu posso explicitamente colocar informações de indicadores, se ela permite que eu publique a documentação dos processos em ambiente web para consulta ou para revisão, se ela tem uma ferramenta para construção de formulários e se essa ferramenta ela tem um wizard que guie o usuário final, principalmente aquele que não é tão técnico, a construir de uma forma fácil o seu formulário, se ela roda em ambiente web, se a ferramenta onde eu faço a modelagem a nível de negócio é a mesma ferramenta que eu faço a modelagem a nível técnico, se ela tem um módulo já pronto, onde eu posso, para qualquer processo, anexar e consultar documentos desse processo,
Se ela tem no ambiente de usuário uma opção de delegar atividades da minha lista de trabalho para a lista de trabalho de outro usuário. Como que ela se integra com os meus sistemas legados, se ela se integra através de serviços, de web services. Como que eu posso consultar o andamento no meu processo, se ela tem uma aplicação de histórico de processo, se esse histórico é gráfico ou textual. E, por fim, se a ferramenta já traz pronta, sem necessidade de desenvolvimento adicional, indicadores para acompanhamento pelos gestores de negócio. Então, a escolha das ferramentas que nós fizemos para avaliar esses critérios foi feita baseado também em alguns critérios. Entre eles, a gente pode listar. As ferramentas elas têm que ter, para participar aqui da nossa avaliação, uma certa referência positiva no mercado sobre o uso dessa ferramenta, um custo acessível, afinal de contas, o webinar é sobre licenças, ferramentas de baixo custo, uma cobertura para os mais diferentes tipos de necessidades que a gente encontra ao longo de um processo, e uma certa manifestação de interesse por parte da comunidade de BPM que tenha sido percebido por nós em fóruns, em treinamentos e em eventos. E a partir desses critérios, nós avaliamos, então, 6 ferramentas. A ferramenta da Visage, o Orquestra, o Intalio, o Run My Process, o JBPM e o Bonita. Vamos começar, então, falando um pouquinho do Visage. O Visage é fabricado por uma empresa de mesmo nome, também chamada Visage. É uma empresa inglesa. E ele foi lançado como produto em 2008. Ele foi desenvolvido pela própria empresa, pela própria Visage. E ele roda todo em plataforma Windows. O modelador do Visage, e esse é o ponto forte, na qual faz, inclusive, ele ser bastante conhecido no mercado, é o Visage Modeler, que é um modelador gratuito, ou seja, é possível baixar esse modelador e fazer a modelagem de processo em BPMN sem o custo da licença. No caso aqui, a próxima etapa, que é o Visage BPM Suite, que é o motor do processo, onde eu implemento o meu processo, esse é pago, esse que é cobrado pela Visage. O licenciamento do Visage é por usuário, ou seja, existe um valor de usuário que é pago de licença por usuário para usar o produto de automação. Então aqui a gente vê um exemplo de uma tela do Visage Modeler, onde a gente vê o nosso processo modelado, um processo modelado em BPMN, a nível de negócio. E na tela seguinte, a gente vê uma tela do ambiente de desenvolvimento do Visage, que é o Visage Studio, onde eu realmente implemento o meu processo.